Ok, hoje estamos em Números capítulos 13 e 14. E nesses capítulos, talvez a parte mais conhecida do livro, uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. A questão dos espiões que, pela covardia, não foram permitidos entrar na Terra Prometida. Então, nós vamos ver nisso hoje. Eu quero só comentar algumas coisas rapidinho aqui, antes de passar para as perguntas sobre capítulos 13 e 14. Essa história é muito conhecida por mostrar um ponto marcante na história do povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, estavam a caminho para a Terra Prometida, era para chegar e começar a conquistar a terra em questão de dias, semanas, mas por causa da covardia dos 10 espias que acreditaram que não seria possível, acabaram ficando no deserto até morrerem todas as pessoas daquela geração, que demorou quase 40 anos para isso acontecer. E assim determinou o destino desta geração, que eles saíram do Egito, mas não entraram na Terra Prometida, não tomaram posse por falta de confiança no Senhor. 10 homens conseguiram convencer a nação a se desistir dessa conquista e abrir mão da promessa que Deus tinha dado para todos esses descendentes de Abraão. 4 homens resistiram à maioria, falaram a favor de Deus e confiaram no poder de Deus para conquistar a terra, mas infelizmente esses 4 não foram ouvidos pela multidão e o povo acabou sofrendo a consequência disso. Desses 4, 2 entrariam na terra quase 40 anos depois. Isso já nos leva para o livro de Josué, depois dessa história de Números e as informações que temos em Deuteronômio. Ok, são as informações que nós temos sobre isso. Deixa-me só verificar. Uma pessoa não entrou ainda, mas não mandou mensagem. Então, espero que vai conseguir entrar logo. Ok, vamos passar agora para as perguntas sobre o capítulo 13. E nessas perguntas, a primeira para a Benita. Dê os nomes dos homens escolhidos para espiar a terra, identificando as respectivas tribos de cada um deles. E vamos linha por linha aqui, Benita, tribo por tribo. Tá. Primeiro é Ruben, a tribo de Ruben, e foi a Samua. Ok? Ah. Quer para mim continuar Sim. falando todas? Sim, pode continuar. Eu vou avançando aqui, Tá. buscando conforme suas respostas. Simeão era Safete, Judá, Caleb, Issacar, Jeel, Efraim, Oséias, Benjamim, Palti, Zebulon, Gadiel, José foi Gade, Dan é Amiel, Aser é Setur, Naphtali é Nabá e Gade é Giel. Ok, muito bom. Então, agora o ponto dessa pergunta é simples. Se eu não tivesse feito a pergunta para vocês olharem no texto, quais desses nomes vocês iam lembrar? E eu acredito que lembrariam de apenas 2. Que nós não lembramos dos nomes dos covardes, não lembramos dos nomes dos fracassados, nós lembramos dos nomes daqueles que foram fiéis. E é algo para a gente lembrar hoje. Nós queremos que nossos nomes sejam lembrados pelo próprio Senhor. E para isso, precisamos ser fiéis e confiar nele, mesmo quando a maioria, até a multidão, vai contra. E nós vamos ver nas outras perguntas mais sobre os 10 que não confiaram no Senhor. Ok, a pergunta 2 ficou para Rosana, que não conseguiu entrar pelo jeito. Então, eu vou responder a pergunta dela aqui, talvez ela consiga entrar para responder outras depois. Esses homens, cabeças das tribos, foram os mesmos príncipes
que levaram ofertas na consagração do tabernáculo, no capítulo 7? E a resposta, eu perguntei, não. Se comparar a lista que tem aqui com os nomes lá no capítulo 7 de cada dia de oferta que foi levada, percebemos nomes completamente diferentes. Isso talvez sugere alguma divisão de responsabilidade de liderança. Como na nação tinha a liderança civil e a liderança espiritual, religiosa, durante a boa parte da história, juízes e sacerdotes, ou reis e sacerdotes. Aqui também parece que nas tribos tinha alguns que eram líderes num sentido e outros em outro sentido. Então aqui são cabeças, mas não são os mesmos nomes que encontramos no capítulo 7, os príncipes que levaram as ofertas. E agora pergunta 3 para Gersi. Quais foram os dois nomes do espia da tribo de Efraim? Oséias e Josué? Exatamente, Oséias e Josué. E o ponto sobre isso é que ele fala sobre esse nome Josué que foi dado por Moisés. Então, nós sabemos que no Novo Testamento essa prática é comum, de dar nome para alguém conforme alguma característica. Jesus fez isso com alguns dos apóstolos. E aqui, o nome Josué significa Yahweh é salvação, ou Deus é meu auxílio, ou simplesmente a ideia de Salvador. É o mesmo nome que é traduzido no Novo Testamento como Jesus. E parece que Moisés deu esse nome para Josué porque ele seria, num sentido, o homem usado como salvador da nação, na conquista da terra, mas também acaba sendo um tipo de Jesus, olhando para o que Jesus faz, que Jesus nos conduz para a terra prometida. Ele mostra o caminho para a conquista do nosso lugar, vamos dizer, no reino eterno dele. Então, de alguma forma, olha para Jesus como forma de profecia, dando esse nome para Josué, ou Oséias. Ok, pergunta número 4. Bruno, Moisés mandou que esses homens fizessem reconhecimento da terra para trazer quais informações? Para trazer as informações do que havia na terra, se o povo que habitava nela era forte ou fraco, se eram poucos ou muitos, como era a terra em que habitavam, se era boa ou má, se as cidades eram fortificadas ou não, e também deveriam trazer frutas da terra. Ok, muito bom. Então, primeiro para saber sobre a terra em si, que envolve essas questões, se era uma terra boa, Deus já tinha falado que era. Mas agora ele está mandando esses espias para confirmar o que já sabiam da promessa que Deus tinha dado. E também para saber sobre os habitantes. Como você falou, fortes, fracos, cidades fortificadas ou não. E nisso era o propósito de reconhecimento, de saber esses fatos, não de determinar se era para tomar ou não posse da terra. E eles acabam distorcendo a missão quando voltam procurando convencer o povo a não atacar, não entrar na terra. Não foi a função deles. A função foi de fazer reconhecimento, mas a questão de conquistar já foi decidida. Deus já tinha falado que daria a terra. Então não precisava de nenhuma opinião sobre a questão da conquista em si. Ok, pergunta número 5, voltando para Benita. Onde encontraram gigantes? Em Hebron. Ok, em Hebron. E nós vamos falar um pouco mais sobre Hebron em outra pergunta depois, mas por enquanto vamos deixar só com essas informações. Também conhecido como Kiryat Arba em algumas das referências, mas Hebron é o nome mais conhecido para nós. E pergunta número 6, agora a Rosana conseguiu entrar. Rosana, Deus havia falado de uma terra fértil. Como esses homens confirmaram a verdade disso? Ou desculpe, tá, não ter conseguido entrar para responder a pergunta 2. E aqui vai a resposta da pergunta número 6. Ok? Eles realmente confirmaram que a terra era boa, a terra era fértil. Lá eles encontraram fruto da terra, viram que esses frutos
eram grandes, né? Precisou de 2 homens para carregar aquele cacho de uvas que eles encontraram por lá. E eles mesmos disseram que a terra era boa, que manava leite e mel. Ok, exatamente. O que Deus tinha falado, eles confirmaram. E realmente, essa história de um cacho tão grande que precisava de 2 homens para carregá-lo é impressionante. Algo que acho que nenhum de nós nunca viu, uvas tão grandes assim. E quando voltaram, os homens falaram, relataram de fato que a terra foi como Deus tinha descrito, uma terra fértil. Ok, pergunta número 7, voltando para o Bruno. Qual foi a diferença entre os próprios espias sobre a terra? Tem um conflito aqui entre eles. Então, os 10 espias deram um relatório negativo, né, dizendo que a Terra era habitada por gigantes e cidades fortificadas, enquanto Josué e Caleb confiaram em Deus e incentivaram o povo a tomar posse da terra. Ok, exatamente. 10, e como eu falei, a história é muito conhecida. Sabemos desses 10 que falaram contra a conquista, que não teriam condições de vencer e tomar cidades fortificadas desses povos, até falaram dos povos que habitavam as várias regiões, para dizer que são numerosos, são fortes, são povos difíceis de vencer. E Caleb, e depois comenta que Josué também estava junto com ele, discordou dos outros, encorajou o povo a subir e tomar posse da terra. Então temos esse conflito entre os próprios representantes que foram enviados para olhar e fazer reconhecimento da terra. E agora, pergunta número 8, voltando para Jersey. Como os espias covardes enxergaram, e tem 3 partes aqui, Jersey, os moradores da terra, eles mesmos e o próprio Senhor? Como que eles enxergaram os moradores da terra? Que os moradores são fortes. Ok, falaram sobre esses moradores fortes, gigantes até, em alguns casos. E como eles se enxergaram? Que eles eram pequenos como gafanhotos. Ok. Eu gosto dessa expressão que usa. Nós, como gafanhotos diante dos gigantes, que era verdade. Eles não tinham a força própria para vencer esses gigantes. Mas o problema vem na terceira parte da pergunta. Como que eles enxergaram o próprio Deus? Eles criticaram Deus e duvidaram de Deus quando citaram a frase: aquela terra não produz o suficiente. Ok. E nisso parece que esqueceram de tudo que Deus tinha feito, porque essas mesmas pessoas presenciaram as pragas no Egito, passaram pelo Mar Vermelho, estavam lá no Monte Sinai quando Deus desceu num terremoto e trovões sobre o monte e falou para dar a lei para eles. Eles presenciaram todas essas coisas. Presenciaram aquela coluna de nuvem ou de fogo conduzindo o povo pelo deserto. Mas agora, em poucos dias, fazendo reconhecimento da terra, parece que eles esqueceram de tudo que Deus havia feito e não pensaram no poder de Deus. O ponto nisso, de fato, eles eram como gafanhotos diante de gigantes. Nós também, muitas vezes, somos como gafanhotos diante de gigantes, provações, desafios, problemas muito maiores do que nós e que não temos forças, às vezes, para vencer. Mas eles esqueceram do Criador dos gigantes. E nós nunca devemos esquecer do nosso Criador, que tem poder para vencer todos os gigantes. Ok, pergunta número 9, voltando para Benita, e já entrando no capítulo 14 para esta pergunta. Benita, qual foi a reclamação do povo contra Moisés e Arão depois de ouvirem o relatório dos espias? Eles reclamaram que o Senhor tirou eles do Egito para morrer no deserto. Ok, eles trataram Moisés e Arão como responsáveis por essa situação e falaram que seria melhor morrer lá no Egito ou no próprio deserto do que ser mortos em guerra.
e as próprias famílias tomadas presas como escravos. Então, teria sido melhor morrer lá no Egito, quando não sofriam tanto como iam sofrer agora nessa violência de uma guerra, de uma derrota. Então, eles já perderam antes de começar a batalha. Já desistiram antes de entrar no campo de batalha. E a pergunta 10, Rosana, quais 4 homens tentaram convencer o povo a tomar posse da terra e como o povo reagiu? Foram Arão, Moisés, Josué e Calebe. Tentaram convencer o povo, estavam realmente confiantes em Deus, e com isso o povo intentou apedrejá-los. Ok, que coisa. Aqueles que estavam falando a favor de Deus e a favor do povo para tomar posse mesmo da terra, agora eles querem apedrejar essas pessoas. Interessante que o papel de Moisés, Arão, Josué e Caleb, até o nome de Josué, já comentamos sobre isso. Yahweh é a salvação. Num sentido, esses homens estão trazendo a mensagem da salvação. Poderíamos dizer até a boa nova para esse povo. Um evangelho, no sentido, e eles querem apedrejá-los. Chegando no Novo Testamento, quantas vezes o povo queria apedrejar o próprio Jesus? E apedrejaram Paulo, e apedrejaram Estevão, e mataram outros dos seguidores de Cristo. As mesmas pessoas que trouxeram a mensagem das boas novas acabaram sendo apedrejadas, ou tentativas, pelo menos, de apedrejamento. Aqui, Deus não permitiu, mas eles queriam apedrejar esses 4 que falaram a boa nova do livramento que Deus daria para o seu povo. E passando para a pergunta número 11, Gersi, inicialmente, Deus falou de castigar o povo, de que maneira? E depois tem mais 2 partes da pergunta. Mandaria uma epidemia Ok, para acabar com isso. exatamente. Outras versões usam a palavra pestilência ou praga, mas a ideia é uma doença que ia tomar a vida. E quem intercedeu a favor do povo para evitar esse castigo severo? Foi Moisés. Ok, o próprio Moisés. E Deus estava disposto a fazer uma nova nação de Moisés, e Moisés intercede a favor do povo. Nem tanto porque ele estava preocupado com o povo, talvez, mas qual foi o argumento principal da intercessão de Moisés? Ah, aqui no versículo 15. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a eles. Ok. Interessante quantas vezes encontramos orações desse tipo. A intercessão de Moisés, a súplica que ele faz para salvar a nação, não é por causa do mérito do povo. Nunca. É por causa da bondade de Deus, por causa da grandeza de Deus. Que se não salvar o povo, Deus seria visto como incapaz de salvar, como um fracasso. Deus seria desonrado. Então, não é que o povo merece a salvação, é que Deus merece a glória. Ele merece a honra e precisa ser exaltado por esses motivos. Ok, pergunta número 12, voltando para o Bruno. Bruno, depois de ouvir a intercessão citada na pergunta 11 que Moisés fez, o que Deus decretou como castigo e quem seria isento dessa consequência? Deus decretou que toda a geração adulta que saiu do Egito morreria no deserto, exceto Josué e Caleb. Ok, exatamente isso. Eu acho, uma coisa que eu acho também interessante aqui, diz que ele perdoou o povo, mas ainda sofre uma consequência. Nisso aprendemos uma coisa importante. Perdão não significa livramento de todas as consequências em função de algum pecado. Podemos receber perdão e ainda sofrer consequências.
observamos exemplos disso na vida no dia a dia. Uma pessoa que teve problema de se entregar a um vício, talvez de bebida ou de outra droga, e sofre um acidente ou prejudica a saúde com isso. Pode parar, pode se arrepender, pode ser perdoada, mas ainda sofre a doença, ou ainda sofre o resultado do acidente. Como também a imoralidade sexual, às vezes traz uma doença sexualmente transmitida. A pessoa pode ser perdoada, mas isso não significa que as consequências vão totalmente sumir. Sabemos que quando Deus nos perdoa, que Ele nos livra da principal consequência do nosso pecado, a morte espiritual, a separação dele. Mas isso não significa que vai nos livrar de todas as consequências nesta vida. Algo que devemos compreender e aceitar. É realidade. Deus pode perdoar e ainda castigar, ainda deixar alguma consequência do pecado cometido. E Caleb e Josué, como você falou, Bruno, foram isentos desse castigo e seriam permitidos entrar na terra prometida depois. Benita, pergunta número 13. O que aconteceu com os 10 espias covardes? Eles morreram de uma praga. Ok. O que Deus tinha ameaçado fazer com a nação toda, ele fez com os 10. Então, olha a realidade aqui. Eles têm covardia de conquistar a terra porque acreditam que vão morrer na batalha. E acabam não entrando na terra e morrendo do mesmo jeito. Deus não permitiu que esses homens vivessem o resto daquela geração. Os seus filhos, suas famílias iam continuar por algumas décadas, todos morrendo em menos de 40 anos daquela geração. Mas eles não viveram nem para ver isso, em consequência da covardia. E número 14, Rosana, quando o povo mudou de ideia e decidiu invadir a terra, o que aconteceu? Eles desceram, os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, os feriram e os derrotaram até Orma. E aconteceu o que com os israelitas nessa batalha? Eles fugiram. Isso. Aqueles que desceram para a batalha morreram e os outros fugiram. Ok. Então, eles ignoraram a palavra de Moisés, tentaram tomar a terra, então não tomariam com Deus e agora tentaram tomar sem Deus, mas sofreram derrota. E realmente não conseguiram invadir por causa do poder desses povos, e eles, sem Deus, estavam sem condições de vencer os inimigos. Ok, hoje temos dois desafios adicionais e os dois ficaram para o Bruno. Bruno, vamos lá. Pergunta número 15. Já encontramos listas das tribos de Israel várias vezes no livro de Números, mas em ordens diferentes. E eu pedi para tentar identificar a lógica das sequências nessas listas. Então, capítulo 1. Como que você vê uma organização dos nomes no capítulo 1? Foi uma ordem das tribos conforme a contagem de homens de guerra. Ok, exatamente. A ordem dos exércitos. Então, cada exército tinha 3 tribos e chamou as 3 tribos, começando com as tribos que ficaram ao lado sul, nesse caso, do tabernáculo. E no capítulo 2, organização do acampamento. A ordem das tribos conforme a posição ao redor do tabernáculo. Exatamente. E, novamente, é a mesma ordem, só que começa num lugar diferente. Porque são grupos de 3, 3, 3 e 3. No capítulo 1 começa no sul, no capítulo 2 começa ao lado leste do tabernáculo. E a sequência das ofertas para consagração, no capítulo 7, que você viu de organização? A ordem das tribos conforme a liderança. Ok? Foi a liderança e, novamente, esses mesmos grupos de 3, conforme
a organização do acampamento. Agora, capítulo 13, a lista das tribos no envio dos espias. A ordem das tribos conforme a missão dos espias para explorar a Terra. Ok? Chamou todos, mas em termos de identificar alguma lógica, eu pelo menos não consegui identificar. Porque ele não segue a ordem de idade, não segue a ordem do acampamento. Um, eu não sei qual foi a base. Um comentário que eu li sugeriu que foi simplesmente na ordem que chegaram a Moisés. E quando chegou alguma tribo, ele falou, então, da sua tribo vai mandar esse homem aqui como líder. Porque não segue uma sequência que faz muito sentido de outra forma aqui. E a pergunta número 16, também Bruno. Hebron foi uma cidade importante na história do Antigo Testamento. Quais das seguintes pessoas visitaram ou moraram nesse lugar e qual foi o envolvimento de cada pessoa com esse lugar? Vamos lá, linha por linha. Abraão. Que foi o envolvimento de Abraão? Abraão morou em Hebron e comprou um campo de Macpela. Ok, foi o lugar onde ele morou por um tempo e foi sepultado nesse campo. E Sara? Né? Foi sepultada em Hebron. Ok, ela também estava junto com o marido e morreu nesse lugar e foi sepultada nesse local. Jacó? Foi um dos lugares onde ele viveu. Ok, e onde ele foi levado para ser sepultado, especialmente. Identificamos Jacó Depois. mais com Berseba em termos de vida, mas ele foi sepultado junto com os antepassados, pais e avós. José, Não teve nenhum envolvimento direto. ok, a não ser o fato que ele visitou o lugar para sepultar o pai, mas ele não morou nesse lugar, não foi sepultado nesse lugar. Moisés, Também nada, nenhum envolvimento. Não que eu... ok, do que nós sabemos da vida de Moisés, ele nunca entrou na terra de Canaã. Ele nasceu no Egito, passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto do Sinai, depois voltou para o Egito, conduziu o povo para o deserto e morreu antes do povo entrar na terra prometida. Então Moisés não tem nenhum registro de visitar esse lugar. Josué, Josué espiou Hebron e mais tarde a distribuiu como herança. ok? E também nas batalhas de conquista ele venceu essa região, embora ainda temos uma outra batalha para expulsar os povos do lugar. E Caleb, Recebeu Hebron como herança. ok? Ele espiou também junto com os outros, mas ele mesmo conquistou e recebeu como herança com 85 anos de idade, que ele pediu isso no livro de Josué. Agora, pulando mais para frente, qual foi o envolvimento de Davi com Hebron? Ele foi ungido rei em Hebron. Ok, e reinou 7 anos e meio em Hebron. Durante esse tempo nasceram vários dos filhos dele. Então, foi o início do reinado de Davi, antes de passar a reinar em Jerusalém para os outros 33 anos do reinado. E Absalão? Conspirou contra Davi em Hebron. Ok. E ele também foi coroado nessa rebelião contra o pai, um golpe, tentando tomar o reino do pai. E ele foi para Hebron. Talvez essa ideia de raízes históricas, que meu pai começou em Hebron, eu também vou começar em Hebron e tomar posse da nação. Mas ele se rebelando contra o pai. Acabou perdendo a guerra e Davi continuou reinando. Mas ele fez isso lá em Hebron. Observamos que era um lugar importante. E nisso, todos os pontos colocados até Caleb são coisas que aconteceram antes ou durante aquela geração. E talvez isso explique para nós um pouco o motivo que Caleb queria tomar posse, queria conquistar e receber como herança essa região de Hebron, que foi um lugar importante
num sentido quase uma terra sagrada para eles, porque foi o lugar de sepultamento de Abraão, Isaque, Jacó, aquelas primeiras gerações dos patriarcas. E sabemos que é normal os povos proteger lugares de sepultamento de pessoas importantes na sua história. Ok, para hoje, chega de perguntas. Para a semana que vem, capítulo 15 e 16 e 17 no nosso estudo. Os desafios no deserto, agora, uma vez que Deus decretou que aquela geração morreria no deserto, Moisés tem uma tarefa difícil, mantendo a fidelidade da próxima geração, preparando a próxima geração para tomar posse. Isso vai dominar parte do trabalho dele no livro de Números e todas as mensagens do livro de Deuteronômio. Mas alguns desafios importantes encontramos nesses próximos capítulos, na aula da semana que vem. Se Deus permitir, capítulos 15 a 17, na próxima aula.